Fala aí, pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto que eu já tinha prometido antes, né? E até aproveitando o último vídeo, né? Segue mais ou menos a mesma linha. E também é um assunto bem pertinente que está sempre vindo à tona, né? Apesar de ultimamente não estar sendo tão falado, mas ele é um assunto recorrente, né? Já faz uns 6 anos, pelo menos. E, né, como eu já falei, seguindo a linha do último vídeo, eu vou trazer de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Porque vocês vão ver que várias coisas que eu vou falar hoje, eu já comentei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em alguns vídeos que eu já fiz, tá? Mas então a gente vai falar sobre o porquê de a China não invadir Taiwan, né? Por que ela não fez isso até hoje e por que ela não vai fazer no futuro? Bom, para começar a tratar esse assunto, é muito importante a gente entender o background, né? O contexto histórico disso. Então, esse, esse ponto é um ponto que eu acho muito importante sempre, gente. Né? Vocês percebem, né, quem já está acompanhando aqui o canal já faz um tempo, percebe que eu faço muitas referências, né, ao histórico, né, ao passado. Isso tem um motivo. Né? Aqui no Ocidente, a gente não tem o costume, a gente não tem esse entendimento, né, do porquê que história é importante. Até porque se a gente for levar em conta, as coisas acontecem muito rápido aqui, né? As coisas mudam muito rápido. Se a gente parar para pensar em um contexto de 50 anos, um país ocidental principalmente, ele pode mudar completamente de contexto, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o Brasil hoje e os anos 80, 90, era uma outra coisa, né? Ainda que não era tão diferente. Mas agora pensa na situação da Alemanha. Em 200 anos, eles passaram... Vamos pensar. Antes de 1871, eles eram um monte de paizinhos, né, reinos e principados e etc. Em 71 se torna uma potência grande, que estava industrializando, né, que estava se tornando um player ali como uma coisa só. Né? Para a gente pensar o que aconteceu na Primeira Guerra, agora nos anos 30, né, era uma outra coisa já, e depois de 45 era uma outra coisa já. Né? E hoje também é outra coisa, né? Porque na Guerra Fria foram dois países, né? Era um país dividido, então era uma questão bem diferente de quando era nos anos 30 até 40. Então percebam que em um espaço de menos de 200 anos até, a Alemanha passou por uma mudança absurda. Agora, se a gente pensar nos países da Ásia, né? Da Ásia Central, ali alguns da Sudeste da Ásia, mas vamos dizer o Oriente como um todo, até pegando a Rússia, alguns países do Oriente Médio e tal, o país ele se entende como aquele país há milhares de anos. Né? Se a gente pensar, principalmente a China, mas também o Japão, até a Índia é uma circunstância um pouco diferente, mas esses países eles entendem que eles são continuação daquele povo antigo. Né? É diferente, por exemplo, se você pensar, os italianos eles não são diretamente os descendentes dos romanos. Né? Os franceses tiveram uma mudança muito grande do Império Franco. Agora, na China, não. É praticamente o mesmo país. E isso tem uma importância muito grande, porque a mentalidade, né, a cultura, as tradições desses países se manteve. Né? E isso é extremamente relevante. Né? Porque a gente pode não entender muito bem como funciona a cabeça dessas pessoas, tal, por que elas se sujeitam a tal tipo de coisa, que aqui a gente acha um absurdo. Né? Mas, por exemplo, os russos também. Apesar da Rússia, entre aspas, nascer nos anos 860, por ali, né, mais ou menos, eles têm um histórico de sofrerem muitas invasões. Se você pegar a história deles, é praticamente inteira sofrendo invasões. Então, isso explica muito das preocupações com segurança da Rússia, que a gente vê até hoje, essa questão da Ucrânia. Tem muito a ver com isso. Na China também. E por que isso tem a ver com a questão de Taiwan? Se você estudar o histórico da China, eles não são belicistas. Não que eles não lutem guerras, mas eles não têm o costume de lutar muitas guerras. Né? Eles não são expansionistas, apesar de terem um país bem grande. Né? Isso também não quer dizer que eles não tenham invadido, né? Como por exemplo o Tibete, esses outros países. Né? Ela invadiu a Índia em 62 e tal, mas esse não é o modus operandi dela. Ela faz quando é necessário para eles. Né? Isso é importante a gente levar em conta, porque tem muita gente falando, né, que a China é expansionista, né, de uma forma como
os Estados Unidos foi, e é, né, ainda, né? Só que eles não são assim. Se você pegar a história americana, é o contrário, eles sempre foram belicistas. Eles sempre estiveram lutando em guerras, né? Desde o começo até hoje, né? Então você percebe que tem uma tradição da própria sociedade ali. Então isso tem que ser levado em conta, porque a vontade chinesa não é de invadir necessariamente Taiwan, não é de atacar Taiwan, porque eles não são de lutar em guerras. O chinês, ele é de fazer negócio. Isso é uma coisa bem diferente, entendeu? Então, resumindo essa parte aqui, a gente tem que entender que, historicamente, eles não são de invadir. Continuando o que eu acabei de falar, os chineses são de fazer negócio, né? Eles são comerciantes já fazem milênios, né? Tanto que a Rota da Seda, que ficou famosa para os europeus, já tinha na época do Marco Polo, né, em 1500 e pouco, mas desde a antiguidade ela já acontecia, né? Ela ia até Constantinopla, por exemplo, antes do Marco Polo, né, muito antes disso, né, depois do Império Romano, porque o Império Romano, a seda que os romanos usavam era a seda da China. Então, naquela época já existia a Rota da Seda, né? Desde a época dos gregos, né, das guerras contra os persas, né, os persas já tinham comércio com os chineses. Pra vocês entenderem que isso que a gente vê hoje não é novo. Pelo contrário, isso acontece há milênios, tá? Mas, chegando à atualidade, tem um termo, né, tem um conceito que é interdependência complexa, que eu já falei para vocês aqui, várias vezes até, que nada mais é que tá todo mundo comercializando com todo mundo hoje em dia, né? A globalização. E o que isso acontece? O que isso sujeita? É muito complicado você entrar em guerra com outro lado, porque provavelmente você tem algum negócio com aquele cara. E aí você, entrando em guerra, você vai se prejudicar economicamente. Então, isso é um fator que tem afetado muito as políticas externas, vamos dizer assim, principalmente dos caras mais belicistas, tá? Não que isso tenha impedido guerras, todas as guerras pelo menos, mas isso dificulta que aconteça, né? No caso da China, com Taiwan, é bastante... Não é grave a palavra, mas é bastante acentuado essa questão. Por quê? Taiwan é uma ilha pequena, né? Eles não têm tantos recursos para vender, mas eles têm algumas coisas muito grandes, muito importantes, que são, que muitos já sabem, né? Os componentes eletrônicos, principalmente os supercondutores, que são chips, né? E esse tipo de coisa. Tem vários países que fazem, mas os taiwaneses são famosos por serem muito bons. Esses supercondutores são, assim, o prato da casa, né? Eles são muito bons nisso. O que acontece? Os chineses fazem muitas coisas eletrônicas, né? Até tudo que você imaginar é feito na China, quase, né? E, por exemplo, os iPhones mesmo, que a gente pensa em qualidade, geralmente, são feitos na China também, né? Apesar de a gente sempre imaginar que as coisas feitas na China são aquelas coisas xing-ling, né? Coisas fuleiras, e as coisas boas vêm de fora. Vêm sem ser da China. Mas tudo vem da China, tá? Eles só têm a linha boa e a linha ruim, que é normal. Então, eles pegam muito desses chips de Taiwan, né? Então, até tem gente que acha que quando tem uma disputa geopolítica e política entre dois países, o pessoal acha que eles não têm comércio e não têm trocas econômicas, né? Não tem importância um para o outro. Mas isso é muito longe da verdade, né? Como eu falei no último vídeo mesmo da Rússia, a própria Alemanha e a França têm muitos negócios na Rússia, né? Até os americanos têm. Então, isso demonstra como uma coisa não impede a outra, né? Então, os chineses têm grande dependência desses insumos eletrônicos que vêm de Taiwan. Se eles começam a fazer alguma coisa, porque nenhum ataque vai do nada, não existe ataque surpresa, né? Tudo tem uma série de construções para você poder declarar uma guerra, né? Não é nem em questão de legislação que eu estou falando, não é nem em questão de regras. É questão que você não ataca simplesmente do nada, né? Você tem a retórica política que você vai construindo e também a parte de se preparar para uma invasão, né? E além de tudo, Taiwan é uma ilha. E acho que a operação militar mais arriscada, mais perigosa é a invasão anfíbia. Ela é extremamente perigosa, né? E mesmo você tendo muitos meios, você tendo uma grande capacidade, a chance é grande de ou ela falhar ou ela ter um custo muito alto. Isso leva em conta que é muito complicado invadir Taiwan. Apesar de a China ter total capacidade disso e ela
Não precisaria também invadir, porque com a capacidade de mísseis que eles têm, eles poderiam fazer chover míssil em Taiwan. Mas isso não é do interesse deles, pelo menos até hoje, tá? Mas vamos continuando. Eu entrei nessa parte mais militar, propriamente, porque a maioria, para não falar todas as análises que eu vejo, elas falam totalmente nesse sentido, né? E aí, nesse sentido, eles usam muito alguns argumentos da geopolítica japonesa e americana, como, por exemplo, a utilização daquelas ilhas entre o Japão e Taiwan como uma espécie de escudo, né? Para tentar, de uma forma, conter a China. Só que eu acho que não são os aspectos militares que são os que devem ser levados em conta majoritariamente, né, nessa questão de Taiwan. Eu já falei aqui os aspectos econômicos, mas o que eu acho que vai acontecer mesmo, né, o ponto, são as questões políticas mesmo da China, né? Desde a década de 90, a China teve uma postura, né, de unificação da China inteira, né? Do que era antes da invasão das potências europeias e tudo mais. E na década de 90 mesmo eles conseguiram de volta praticamente todos os territórios, com exceção de Taiwan. Então Hong Kong, Macau foram entregues para a China e até hoje a China veio fazendo gradativamente alguns processos administrativos ali e tal para conseguir assimilar esses territórios a ficar uma unidade mesmo, né? Ficar padronizado com o resto da China. Porque se você pensar em Hong Kong, principalmente, o governo chinês, até aquela época, tinha passado praticamente 40 anos no poder, trabalhando de uma certa forma. Então, a população da China continental tinha se acostumado a trabalhar, a pensar de uma certa forma. E nesses territórios, destacadamente Hong Kong, eles tinham vindo de muito mais tempo do que isso, né? De pelo menos 90 anos de dominação, né? E viver praticamente que nem os europeus, né? Ou mais ou menos assim. Então a mentalidade era muito diferente. E até hoje ela é. E então a China ela tem feito vários processos gradativos de ir assimilando, né, e trazendo essas sociedades para mais perto da sociedade chinesa. Tá? E isso até um ponto do que teve aquelas manifestações dos guarda-chuvas lá, um pouquinho antes de começar a crise do coronavírus. Até hoje também está tendo mais algumas questõezinhas aí quanto a isso. Tá? Por conta dessa questão aí. E ao meu ver, tá? Na minha opinião, a China vai querer fazer mais ou menos isso também com Taiwan. Tá? Em que sentido? A China vem trabalhando contra Taiwan já faz muito tempo. Tá? Óbvio, né? Porque eles têm uma interpretação de que Taiwan é uma província rebelde, então eles não vão aceitar. Né? Mas qual que é a ideia? Eles vêm isolando diplomaticamente, politicamente, Taiwan há muito tempo. E, principalmente no início desse milênio, até hoje, eles têm conseguido muito apoio. Né? Eu falei um pouco sobre isso naquele vídeo da China na África. E tem tudo a ver com aquilo. Né? Se a gente for ver, tem cada vez menos países aceitando, né, ou reconhecendo Taiwan como a representante da China. Né? Hoje são 14 países, sendo o mais expressivo é o Paraguai. Né? Até a Nicarágua deixou de reconhecer, né, e está reconhecendo a China agora. Então isso já é um processo que favorece muito a China continental, né, a China comunista. E em que isso pesa? Se a China resolver tomar alguma medida, ela não vai ser repreendida internacionalmente, porque os países não reconhecem Taiwan. Tá? Então, isso é um grande ponto já. Mas não é o mais significante de todos. Com a dimensão econômica da China, se ela seguir essa linha de isolamento de Taiwan, eles vão conseguir sufocar Taiwan economicamente. Né? E tem o outro lado também. Eu acho que de uma forma meio que usando soft power, né? Daqui, vamos supor, uns 20, 30 anos, com a China se consagrando como a hegemonia global, econômica principalmente, esticando os seus tentáculos pelo mundo inteiro e cada vez mais apertando
a Taiwan, eu acho que os próprios taiwaneses podem vir a querer se integrar à China, tá? Isso pode parecer uma maluquice agora, isso, e hoje realmente é, porque eles meio que se odeiam, né? É assim, é bem complicado. Mas os dois lados entendem que eles são uma China só. E eles só estão politicamente divididos, né? O povo se entende como um só. E isso é muito importante, porque no futuro, se politicamente houver um consenso, ou começar a ter um diálogo e um entendimento das partes, nada impede que eles venham a se reintegrar. E aí eu acho que seria mais ou menos o mesmo processo que foi feito com Hong Kong. Tá? Primeiro, abrindo uma série de concessões especiais para Taiwan, por exemplo, né? Deixando eles continuarem com a forma de governo, alguma coisa assim, por um tempo. Aí depois fazendo reformas administrativas graduais também. Então, gradativamente colocando o modal, né, chinês, a forma de governo, a forma de pensamento chinesa continental, né, gradativamente na cabeça dos taiwaneses até integrar novamente. Então, esse eu acho que é o que vai acontecer lá na China. Aí vai vir cara falar aqui pra mim: ah, mas eles ficam invadindo direto com os aviões, né, com o navio, ficam toda hora mandando, invadindo o espaço de Taiwan. Pô, isso não é uma provocação? Isso não é que eles estão interesse em atacar? Não, não necessariamente, tá? Isso tudo que eu tô falando é no cenário como a gente está vivendo ele hoje, tá? Como eu falei em outros vídeos já, principalmente no ano passado, eu acho que se acontecer uma coisa muito grande na Europa ou em algum outro local, pode chamar a atenção para longe da China, e aí se a China entender que tá a porta aberta, ela pode vir atacar Taiwan e resolver isso de uma vez por todas, tá? Mas essa é uma possibilidade muito menor, tá? Da que eu acabei de falar, que eu acho que é a estratégia principal chinesa. Mas então, por que eles fazem isso? Né? Tem vários pontos, na verdade. Um deles, tá? Não vou dizer que é o principal, mas um dos primeiros, é que você não pode deixar o seu adversário confortável. Você tem que estar sempre provocando ele, sempre testando ele, tá? Para ele não se sentir confortável e com liberdade de ação. Então, você colocando essas coisas, né, tem várias formas de fazer isso, né? Não é só enviando aviões. Mas fazendo isso, você força o seu oponente a estar no local que você quer, né? E ele está sempre desconfortável, sempre tenso, porque ele não sabe quais são suas ações, tá? E muito próximo disso também é para testar as capacidades do inimigo, né, a força dele e as capacidades defensivas. Até porque, como eu acabei de falar, você vai ter que realocar muitos recursos para sua defesa nesse ponto, já que ele está sendo atacado ou está sendo disputado ou sendo pressionado, tá? Um outro ponto que é importante é que nesse caso, né, em alguns outros também, mas nesse caso específico, isso é uma forma de demonstrar que a China não reconhece a soberania taiwanesa naqueles pontos. Para eles, é China. Então, eles têm todo o direito de passar onde eles quiserem ali. Tá? Isso, pelos navios, é muito mais forte. Tá? Nos aviões acontece exatamente isso também, mas no navio é muito mais forte essa questão. E claro, um outro ponto é que você fazendo isso, você demonstra a sua capacidade ofensiva de fazer o que você quiser ali com eles e de destruir eles, né? Mas tem várias outras coisas que não vem ao caso agora. Mas só para resumir, né? Esses 4 pontos que eu falei agora. Então, isso é até uma forma de negociação, uma negociação agressiva, claro, mas, por exemplo, se a China fica quietinha na dela lá e tenta negociar com Taiwan, os taiwaneses não vão aceitar nunca. Eles nunca que eles vão querer. Porque eles não têm o que perder. Pelo contrário, eles vão se submeter ao jugo do Partido Comunista Chinês. Então eles vão perder sua liberdade até como um governo. Eles vão deixar de existir como um país. Então para que eles vão querer? Agora, se eles tiverem o que perder, aí a coisa muda. Então por isso que eu estou falando lá no futuro. Quando a China tiver com a economia ainda maior, mais consolidada, ainda mais no entorno dela e no entorno de Taiwan, consequentemente, que ele começar a apertar a economia de Taiwan, eles já vão ter uma coisa a perder. Ou alguma coisa para ficar ligeiro, pelo menos. E outra, se eles entendem que podem ser destruídos a qualquer momento, eles vão falar, pô, cara,
eles estão me oferecendo isso aqui, é melhor aceitar do que eu tomar uma bomba na cabeça e perder tudo e morrer, né? Então, tem uma série de coisas, entendeu? Então, eu não vou me alongar muito, mas eu acho que já deu para entender um pouco. Aqui eu quis explicar bem simplesmente o porquê que a China não vai atacar Taiwan. Tá? Tem outras coisas que a gente pode debater, tem outros pontos também, mas de uma forma geral, eu acho que com o que eu falei hoje já deu para entender um pouco. Tá? Mas qualquer dúvida, por favor, façam. Se vocês não quiserem colocar aqui para não ficar público, que eu acho legal para explicar para mais gente, né? Pode ser a dúvida de mais pessoas. Não se esqueçam que tem um Instagram do canal e lá eu fiz justamente para ter um contato mais próximo com vocês. Então, qualquer dúvida, por favor, venham lá falar. Eu até fico muito contente que já veio gente conversar comigo lá, já respondi umas 3 dúvidas. Então, por favor, venham lá para a gente conversar melhor, tal. E eu coloco algumas coisinhas lá, pequena, ainda está começando, mas a gente vai se falando bastante por lá também. Então, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês achem interessante colocar, por favor, fiquem à vontade, tá? E agora, chegando ao fim do vídeo, né, espero que vocês tenham conseguido entender os meus pontos aqui. Eu não sou o dono da verdade, claro, eu estou expondo a minha opinião, os meus argumentos, e vocês são totalmente livres para concordar ou não. Então, claro que respeitosamente, se vocês tiverem algum ponto que discordem, ou tiver alguma informação extra, qualquer coisa, por favor, coloquem nos comentários aqui embaixo. Vocês são meus convidados a fazerem isso, tá? E espero que vocês tenham gostado, né? Que esse conteúdo tenha sido agregador para vocês, né? Que tenha levado algum conhecimento novo, ou uma forma de enxergar nova. Isso me deixaria muito feliz, tá? Mas se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, meu muito obrigado. E se você gosta desses assuntos, né, de geopolítica, relações internacionais, meio militar, esse tipo de coisa, vocês são muito bem-vindos aqui no canal, então se inscrevam se ainda não são, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Né? Qualquer crítica, qualquer sugestão, como eu já falei, deixe nos comentários aqui embaixo, por favor. Se gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante para o YouTube entender que é um vídeo bom, né, e recomendar para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você achar que deve, quem vai aprender alguma coisa com isso aqui. Então, isso vai ajudar bastante o canal e eu espero que isso ajude bastante vocês, tá? Isso tudo que eu falo aqui, que eu faço, é para contribuir com a sociedade, né? Contribuir com você. Então, se você puder contribuir com mais gente, a ideia vai espalhar e vai ajudar mais pessoas, tá? Então, é isso. Espero que tenha sido um bom vídeo para vocês mais uma vez. E por hoje é só isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.